Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para vocês que estão aí lavando a louça, estão no trânsito, passando o aspirador, lendo documentos de valoração ambiental, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 80 do podcast Áreas Contaminadas. O 45º desse ano, imaginem só, esse negócio aqui está realmente indo muito, muito longe. Isso é muito legal. O nosso podcast é editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e patrocinado pela Clean Environment Brasil, a famosa Clean. Acessem o site clean.com.br e vejam as novidades. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se/ECD Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Essa campanha do Apoia-se já tem um ano, tem sido muito bom para nós, é algo que realmente me ajuda muito. Primeiro me ajuda financeiramente, eu pago alguns boletos com essa ajuda, então muito obrigado. Mas muito além dessa questão financeira, é para mim uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho aí de leitura, de estudo, de divulgação científica da área do GAC. Isso me enche muito de orgulho, me enche de alegria e também aumenta a minha responsabilidade. Espero que eu esteja fazendo por merecer. E aí isso é algo que eu me pego pensando todos os episódios. Eu realmente sou um cara de muita sorte em ter tanta gente me ouvindo, tanta gente me acompanhando, tanta gente me ajudando a continuar nessa jornada e na tentativa de construir um mundo melhor, pelo menos reduzindo as desigualdades dentro do GAC. Agradeço demais a todas e todos vocês. Gostaria então de deixar público meus agradecimentos particulares aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, que atualmente são os seguintes: Abila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Gostaria de dar um aviso a vocês novamente. Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos 2 cursos de pós-graduação do SENAC. O de remediação de áreas contaminadas, em sua 9ª turma, com duração de 1 ano e aulas presenciais aos sábados, o dia inteiro, e também um dia de semana à noite. Essa aula do dia de semana à noite será online e ao vivo. E também estão abertas as inscrições para o processo seletivo do já tradicionalíssimo curso do gerenciamento de áreas contaminadas, já em sua 22ª turma. Geralmente as inscrições para esse curso são no meio do ano, mas dessa vez as inscrições serão agora, então se você tiver interesse, inscreva-se. Esse curso de gerenciamento de áreas contaminadas tem a duração de 1 ano e meio e as aulas são presenciais aos sábados o dia inteiro. As informações e inscrições para o processo seletivo estão no site do SENAC, sp.senac.br. Nesse episódio eu falo com Marília Venanzoni. A Marília é química, atualmente ela trabalha na Arcadis como líder do time de QA/QC. Vocês vão entender o que é QA/QC hoje aqui nesse episódio. A Marília tem bastante experiência em laboratório e conseguiu trazer todo esse conhecimento para dentro de uma consultoria. Está implementando uma cultura de cuidado com os dados, de garantias de qualidade em dados dentro da consultoria. Então isso é uma coisa diferente e muito interessante.
uma boa oportunidade para os químicos e uma boa oportunidade para as consultorias enxergarem a importância dos químicos dentro dos seus quadros, né, dos seus quadros de funcionários técnicos. Nesse episódio, além dela contar para a gente o que é QAQC, o que é um dado de qualidade, o que é surrogate, duplicata, branco, ou seja, toda a ciência e estatística por trás daquele resultado que chega para nós, a Marília fala também a sua história e trajetória dentro do GAC. Fala dos desafios, mudanças no mercado do GAC, necessidade de capacitação constante e também fala de carreira, de home office, família e outras coisas. Eu gostei muito, para mim foi uma verdadeira aula, espero que vocês também gostem. Fiquem agora com as palavras de Marília Venanzoni. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar com a Marília Venanzoni. Marília, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, viu, Tanaka, pelo convite, né, e por essa oportunidade. Estou bem ansiosa, espero que seja um podcast bem interessante. Vai ser, com certeza. Marília, recentemente eu falei aqui com o Newton Miyashiro, com o Leandro, com a Samara, né, conflito de gerações. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Você conhece o Narciso Vernizzi, o Homem do Tempo? É do seu tempo? Não. Tá vendo? Não. Então, você já está abaixo do Newton, então... Isso é muito bom para a gente se localizar aqui. Pois é. Bom, Marília, onde você cresceu, né? Onde a jovem Marília andava, né? Quando era criança, quando era jovem? Em que momento você decide a sua carreira? Por que você decide pela química? Como é que você escolhe essa universidade? Como é que foi a sua trajetória até chegar na universidade? Eu sou mineira, né? Mineira de Juiz de Fora, como alguns falam, chama a gente de carioca do Brejo, né? Porque é muito próximo do estado do Rio né? E da cidade do Rio. Minha própria mãe era carioca, então tem toda essa influência. Quando eu estava no antigo colegial, né, sim, eu gostava muito de química, física, áreas de exatas, né, de modo geral, apesar de ir bem também na área de humanas, mas eu me identificava bastante com a área de química. A minha ideia, na época, né, da escolha, era trabalhar em alguma indústria química, né, na parte de pesquisa e desenvolvimento, porque eu queria algo que não fosse tão rotineiro, né, que eu estivesse sempre nessa parte de pesquisa. Aí eu me mudei, né, para São Paulo, justamente para estudar, né, eu fiz faculdade no Oswaldo Cruz. Durante a faculdade eu percebi que a maioria das pessoas já tinha um técnico em química e era muito mais fácil conseguir um estágio ou um emprego, eles já estavam empregados do que eu, né? Então eu tive essa dificuldade inicial. E eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver, né, com a área de química, muito menos de GAC, para pagar a faculdade, né, e tudo mais. Uma amiga, na época, eu comentei, agora revelando a idade, passou um fax. Nossa Senhora! Um fax para uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que na verdade era um laboratório químico, chamado CEMIC. A CEMIC foi, se eu não me engano, o primeiro laboratório privado aqui do Brasil. Nessa época, ele ficava no estacionamento da faculdade Oswaldo Cruz. Caramba. Então, foi até por isso que a minha amiga ela quis me ajudar e ela procurou empresas da área de química próximos até a faculdade, né? E ela passou, mesmo sem ter uma vaga. Para quem é há muito tempo nessa área, vai reconhecer esse nome. Aí, Adriana D'Agostinho, na época, ela era gerente de lá, viu meu currículo, achou interessante e me chamou para entrevista. E eu fui sem saber, né, o que era a CEMIC, o que era aquele laboratório. Eu achei super estranho, eu entrando na garagem, né, no estacionamento da Oswaldo Cruz. Eu falei, gente, o que é isso? Era um laboratório muito pequenininho, que era um laboratório da faculdade que não estava sendo usado, né, pelos estudantes. E aí ela me entrevistou, gostou muito do meu perfil e já me contratou como estagiária. Só que, assim, quem me conhece assim, há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, né? Eu gosto de conversar, né? Igual eu brinquei, né? Mineiro, né? Sempre tem uma história, né? Para contar. E aí a Adriana percebeu logo que eu não tinha o perfil de bancada, né? De analista, né? Então ela logo me colocou assim para... O título seria um atendimento ao cliente, mas como era muito pequeno o laboratório, tinha uma pessoa inorgânica
e uma na orgânica, eu e um outro estagiário e a Adriana, né? Quando a Caramba. gente começou. Era até o Paulo Ocama, não sei se você conhece, e a Cristina Gonçalves, né? A Cristina Que conhece. está na CPEA. Uhum. Então, eram essas pessoas. Né? No início, obviamente, depois foi ampliando, mas quando eu comecei eram só a gente. Caramba, olha E isso. aí eu fazia um pouco de tudo. Então, eu recebia a amostra, eu separava, ao contrário, eu separava a frascaria, eu recebia as amostras, eu logava no sistema, o sistema que era basicamente, nessa época, um Excel, né? Transcrevia as informações do backlog, né, para um formato de laudo. Então, com isso eu aprendi muito. E a CEMIC, para quem não sabe, ela originalmente era um laboratório americano. Então, toda essa parte de qualidade, assim, que a gente fala, assim, do surrogates, branco do método, LCS, todos esses controles internos, né, que hoje é bem comum, né, faz parte do nosso dia a dia, eles já exigiam que a gente fizesse aqui. Então, isso foi onde eu aprendi muito o que significava um holding time, né, por que a gente precisava ter cuidado na hora de armazenar as amostras, para não colocar amostras de água e solo juntos, sabe? Todos esses cuidados efluentes, né? Então, foi muito interessante, que foi onde foi a minha escola, né? Eu fiquei lá durante 5 anos, então a gente saiu, né, lá, até vir para Guaipá, aqui na Vila Leopoldina, né? E hoje nem está mais aqui, né? Mas eu acompanhei essa transição, né, para vir até a Guaipá e aí passar a ter primórdios do Lins, né, que trabalhava, né, e tudo mais. Nessa época, a gente precisava enviar ainda parte das análises para os Estados Unidos, porque a gente não tinha padrão aqui, né, para realizar, ou não tinham, às vezes, o detector, né, para fazer a análise. Então, era um desafio, porque podia ficar preso, né, na alfândega, não chegar a tempo. A FedEx, às vezes, achava que a gente estava mandando com gelo seco, né, e não podia mandar, né, então tinha toda essa situação, assim. O que foi legal, que nessa época estava tudo muito crescendo, né, o mercado. Então, tem muita gente que começou comigo como estagiária, né, e que hoje eu trabalho junto. Então, isso é super legal. E até o que eu brinco, né, para quem é novo, porque eu trabalho hoje na Arcades, mas quem é novo de mercado não sabe que um dia a Arcades chamou hidroambiente, né? Então, eu sou da época da hidroambiente e depois, né, fui acompanhando toda a transição até chegar aqui a Arcades, assim como outras empresas também que eu tive o prazer de acompanhar. Você brincou no início sobre o Newton, né? O Newton eu conheço assim, há bastante tempo. Eu até brincava porque o apartamento onde eu morava foi a Solos que fez toda a avaliação. Né? Eu falava, se acontecer alguma coisa naquele prédio, eu vou atrás de você. Já sei que eu vou procurar. Né? Aí eu falava, não, pode ficar bem tranquila, que lá é uma argila muito dura, né? Pode ficar tranquila. E, né, daí, igual eu falei, eu conheci muita gente, acabei ficando nessa parte que hoje talvez chamasse um pós-venda, porque a gente fazia tudo, então eu vendia, né, e tudo mais. E aí, foi assim que eu acabei entrando para a área ambiental, né, porque, igual eu falei, não fui eu que escolhi a área que me escolheu, eu tive essa oportunidade e fiquei, na época era super conveniente para mim, porque eu só atravessava a rua, estava na faculdade, e eu tinha horários bem... Na época a gente não tinha essa lei do estagiário, sim, mas a Adriana sempre soube assim, me dar férias, me dava benefícios, que era uma coisa dela e não assim, um exigido pelo governo, né? Então isso foi sempre legal quando precisava sair, né? Então era muito bom, assim. E aí depois de lá eu trabalhei na Golder, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Golder também quase 5 anos. Trabalhei tanto no Rio quanto em São Paulo. Na época do Rio, eu trabalhava na parte socioambiental. E quando eu voltei para São Paulo, eu trabalhei um pouco na parte de investigação de impactos ambientais. Eu ficava muito mais dentro da empresa, né? Dentro do cliente.
do que na própria Golder. Sim. E aí lá também eu comecei a fazer um pouco do que é aquecer, mas bem assim, discreto, assim, né? Eu ajudava na avaliação, mas eu nem tinha tanto conhecimento das ferramentas, né, como aplicar, como validar. Onde eu tive a oportunidade também de fazer investigação, instalação, né, de poços, mas no conceito antigo, né, de que usava-se os poços para investigar os poções, não para monitorar, né? Então, foi todo bem nessa época aí. Apesar, né, a gente saber que a gente perdeu muita informação agindo dessa maneira, foi uma coisa muito interessante para eu aprender e começar a ver de outra forma, porque eu sempre via de um lado, né, chegando já às amostras, tendo acesso aos resultados, discutindo os resultados, mas não coletando, né, a amostra, né, tendo acesso ali à situação do cliente, né, vendo, né, toda a parte do acidente, um atendimento, né, a uma solicitação, né, uma CTS, alguma coisa assim. E aí daí eu também tive a oportunidade, quando eu voltei do Rio, trabalhei em São Paulo aqui com a Gol, depois eu fui para a Bioagri, na época ainda era só Bioagri, não era Merrier, e aí também trabalhei lá uns 3 a 4 anos, né, e aí aprendi mais outras coisas, né, com Marco Secato, né, Débora, Rogério, que é o pessoal do laboratório que está lá, né, até hoje. Eu comecei na área comercial, na verdade, lá na Bioagri, mas eu fui depois migrando justamente para a área mais técnica, porque eu tinha muito mais esse perfil técnico do que o comercial. Assim, se me chorasse por desconto, eu acabava dando desconto. Tiraram você rapidinho do comercial, vai analisar as amostras. Isso, eu ia começar a dar prejuízo, né? E aí, igual eu falei, como eu tinha essa facilidade de conversar, eu fazia muito bem o meio de campo, né? Do que os consultores queriam, precisavam, e a conversa com o laboratório. Porque a gente até brinca que é uma linguagem que às vezes precisa ser traduzida, sim, né? Sim. Porque para o laboratório, quando ele coloca às vezes algumas respostas estão muito claras, e quem não tem experiência fala, não, continua sem entender, o que a pessoa quer dizer com isso? Então, foi onde eu pude também aprofundar ainda mais, né, o conhecimento. E aí, depois dali, eu tive uma oportunidade de voltar a trabalhar com a Adriana D'Agostinho na Anatec, que hoje é Eurofins, né? E aí, lá também continuei mais nessa área técnica. E, coincidentemente, eu basicamente atendia Arcades, né? Olha aí. Então, por isso que eu falei, assim, eu acompanhei muito, eu atendia na Bioagri também, né, a Arcades, quando foi só uma continuação, né, quando eu mudei, né, para a Anatec, né, para Eurofins, então foi super legal. E aí eu fiquei quase 2 anos fora estudando, e aí quando eu voltei, tenho vários amigos, né, na Arcades, por causa de todo esse tempo. Aí um amigo pediu o meu currículo e entregou para o Guilherme Perpétuo, não sei se você conhece. Conheço. E aí já não era mais fax. Não era mais fax. Não era mais fax. Né, já era por e-mail, né? E aí a gente se conhecia há muitos anos, né? Então ele até brincou na minha entrevista, me conta só o que eu não sei, né? Então eu só contei do tempo que eu fiquei fora, né? Eu fiquei fora, que eu tive uma filha nesse meio tempo, né? Foi só isso que a minha entrevista com ele foi essa. O que eu não sei? Então eu contei, né? Do tempo disso. Aí o Santini, né? Entrou na minha entrevista, que eu também já conhecia, já tinha trabalhado com o irmão dele, né? E tudo. Aí ele também veio assim, perguntou: o que você pode acrescentar? O que você pode trazer de diferente aqui, né? Eu tive basicamente 2 perguntas, né? O que eu contava de novo, o que eu podia acrescentar e qual seria o meu salário. Eu já fui contratada, foi muito interessante. E aí eu falei assim que eu sentia muito, por ter trabalhado bastante tempo no laboratório e lidado com diversas consultorias, grandes ou pequenas, pessoas com menos tempo de formação ou com mais tempo, que às vezes as perguntas ficavam muito parecidas. Eu falei assim, olha, eu acho que eu poderia fazer bem esse meio de campo
e ajudar também no que eu vejo que é o que mais gera desconforto, que é a qualidade do dado, né? Se é um dado que eu posso realmente considerar como válido. E aí eu comecei a falar sobre isso, coisas assim que eu podia ajudar, e coisas que eu achava que eu via que se repetia muito nos escopos, que eu achava que não tinha necessidade, que se você conversasse com o laboratório, podia fazer uma corrida só, ou reduzir custo, sabe? Eu fui falando, né, essas coisas. E aí, igual eu brinquei, né? Eu já saí de lá, né, contratada. E E já com eu uma nem tarefa tive para fazer. já com uma tarefa para fazer, porque eles começaram a discutir, falando assim que então eu não ia trabalhar só com a equipe do Guilherme, que eu ia trabalhar com todas as equipes, né, e tudo mais, né, e assim, foi super legal, mas infelizmente o Guilherme acabou me perdendo, né, porque eu nunca consegui trabalhar com ele, né, especificamente, né, faço vários projetos em conjuntos, mas na equipe só dele não aconteceu. E nesse meio tempo, a Arcades já tinha ganho, na verdade, né, um projeto grande e longo, né, que já tem mais de 2 anos esse projeto, e o cliente né, uma pessoa que trabalhou muito tempo numa consultoria, então ele já tinha todo esse traquejo, e sabia a importância de ter um QAQC. E como é gerado um volume grande de dados, ele falava assim, e aí, né? A gente tem esse monte de dado, né? O que está coerente, o que não está. Eram 3 laboratórios na época. Então, cada um com a metodologia, com LQ, né? Né, como que eu faço, como eu lido com tudo isso, né? Foi criada uma força-tarefa na parte digital da empresa para poder receber isso no banco de dados, tratar os dados. E aí eu tive uma oportunidade, até pela mesma pessoa que levou meu currículo, que é o Lucas Fonseca, me ajudou, que a Arcades tem um programa chamado Quest, que é um programa onde você pode fazer um treinamento fora na área que você mais deseja, assim, né? E aí eu tive a oportunidade, né, de ficar 10 dias fora nos Estados Unidos, aprendendo com a equipe que faz o QAQC para os Estados Unidos como um todo. Caramba. Né? Então, assim, foi fácil em certos aspectos, porque eu já conhecia os conceitos, né? Para que servia cada coisa, um banco de campo, de equipamento, um banco do método, mas eles foram me ensinando as ferramentas do QAQC, como qualificar aquele dado, esse dado, esse aqui não pode ser mais válido, esse aqui tem que ser rejeitado e tudo mais, e eu tive muita sorte, porque quem me recepcionou é uma pessoa muito aberta, então, assim, ele colocou a equipe inteira à disposição para me ensinar, né, fez várias coisas comigo também na parte cultural do lugar, e eu nem sabia, né, se eu soubesse nisso na época, eu teria pedido, porque nós fomos para Niagara Falls, então passa pelo Love Canal, né, caramba! E aí, se eu, né, tivesse me dado conta, eu teria pedido, né, para a gente passar lá também. E ele me deu também a oportunidade isso foi em 2019, de eu continuar fazendo parte da equipe dele. Então, a gente conversa toda semana, onde tem uma troca de experiências e tem também, cada um vai falando assim, eu tenho essa dúvida de como qualificar esse dado, né, e tudo mais. Inclusive agora, porque aqui a gente ainda não tem nenhuma legislação e pouquíssimos casos de estudo sobre o PFAS, né, mas lá nos Estados Unidos, né, já está mais desenvolvido, ainda tem muito chão pela frente, né, está ainda começando. Ele basicamente tem mais legislações para água, drink water, né, do que solo, sedimento. Mas é legal porque eu também já estou aprendendo como qualificar o dado quando tiver análise de PFAS, né, o que a gente precisa ter de cuidado em relação à amostragem, né, dentro do laboratório. Então, é bom que tem sempre essa troca. Então, assim, esse é o resumo aí da menina lá, mineira, menina de fora até aqui. Que saiu do colegial para fazer química. Que nunca foi para a indústria. E no fim, mas por outro lado, ela não queria fazer a mesma coisa, queria ficar na área de pesquisa, né? Queria ter assim, novidades todo dia. A nossa área do gerenciamento de áreas contaminadas é uma novidade a cada meia hora, né? Sim, né? Igual
a grande parte do tempo eu sempre trabalhei com diversos clientes, né, ou às vezes eram o mesmo clientes, mas diversas pessoas dentro da empresa, então isso é legal. E até hoje, dentro do QAQC, eu acabo tendo os clientes internos, né, porque eu e a minha equipe, a gente avalia os dados da empresa como um todo, né, não só aqui de São Paulo, mas da Arcadis Brasil. E aí, como eu falei, quando eu começou, só tinha eu, né, de QAQC, aí logo em seguida a gente contratou mais uma pessoa, e hoje a gente, contando comigo, nós somos em 11. Caramba! Né? Então, né, cresceu bastante a equipe, e cada ano a gente sempre está pensando em contratar, já está até abrindo alguma vaga, sabe? A gente está sempre, assim, pensando em expandir, né, de acordo com o volume que vai aumentando aí do trabalho. Os ouvintes, as ouvintes que estão nos ouvindo agora, se preparem que a Arcadis talvez abra vagas aí, então, para a equipe de QAQC. Mas aí você falou uma porção de coisa que eu não entendo muito, e talvez uma boa parte dos meus ouvintes também não. Você falou PFAS, eu costumo falar PFAS. PFAS ou é PFAS? É a mesma coisa ou não? E o limite para isso, do drink water, né, para a potabilidade de um PFAS, ou de um PFAS, sei lá, parte por trilhão. É isso aí? E como é que o laboratório está se estruturando para isso? Como funciona? Acho que é questão só de pronúncia mesmo, mas tá. é a mesma coisa. Legal. Eu sei que aqui no Brasil tinham 3, mas um dos laboratórios falou que não tem muito mercado agora, então ele decidiu esperar um pouco, né, na parte do investimento. Nós temos 2, um deles já até foi acreditado para alguns compostos, porque é um grupo, né? Sim. Então, eu acho que eles acreditaram para uns 20 compostos só, mas não tenho certeza do número. E então, assim, eu acredito que, de acordo com que vai surgindo as legislações, exigências, vai aumentando essa extensão. É uma coisa que tem super legal lá nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer uma coisa chamada Top Assay, que eles fazem a oxidação, né, desse precursor do PFAS, e com isso, por que acontece? Os comumente encontrados, nem todos eles já são possíveis de fazer a análise. Então, quando eles usam essa oxidação, ele é como se fosse uma quebra, e aí eles conseguem quantificar outros que não estavam aparecendo na listagem inicial. Então, eles têm começado a fazer isso justamente porque, como ainda tem um campo grande ainda de desenvolvimento, né, de pesquisa e desenvolvimento para poder criar metodologia, criação de padrões, né, de curvas de calibração, eles estão usando esse recurso. Mas aqui no Brasil, né, ainda não tem, né, a grande maioria dos clientes estão esperando o que a CETESB vai pedir. Vai pedir. E quando a CETESB começa esse movimento, né, os outros órgãos ambientais também começam, né? Então, tem muita gente esperando, apesar, né, lá de Estocolmo já mencionar o PFAS, eles ainda estão aguardando. Então, é isso. E aí, eles tiveram que comprar vários equipamentos, detectores alta precisão, acho que é LC, MS, sabe? É um equipamento, assim, que caro e com que... um monte de coisinhas. Isso. É bem isso mesmo, detector, assim. Os laboratórios, né, estão esperando, né, que isso realmente... Eu acho que gere, né, um grande mercado. Eu imagino, realmente, quando começar a legislação, tem muito mercado pela frente. Eu acho que o principal que eu vejo, mas não o único, é o mercado da transição, né, das espumas, né, de combate a incêndio. E a gente sabe, assim, que tem tanto os testes, né, de incêndio, né, que você tem dentro das empresas, né, quanto a alguns incidentes ou acidentes que ocorreram, né, nas indústrias químicas, que com certeza o solo está contaminado, né. E, infelizmente, esse é um contaminante, assim, emergente, e que tem tanto um documentário quanto um filme que fala que 99% da população apresenta traços, né? Pelo menos traços, né?
PFAS no sangue. Até nos Inuit, né, que moram lá na Groenlândia, que não tem nada de indústria perto deles, né? Tem traços. Porque infelizmente, né, por ser um composto assim que ele pode ser usado em várias coisas, todo mundo tem pelo menos um produto em casa, né? Porque a gente tem a parte do Teflon, tem as roupas térmicas, as caixas de comida, né? Por exemplo, hambúrguer, pizza, né? Pipoca Ou quando de você coloca, micro-ondas. por exemplo, o sofá, quando você coloca aquele produto que eu esqueci o nome Silicone. para. Então também tem, né? Então é difícil. Tudo que facilita a vida, né, para limpar, assim. Exato. Tem o seu custo embutido ali que a gente não sabia, né? Exatamente. Legal. Marília, conta pra gente o que é QAQC. Então você cuida do QAQC da Arcades. Mas o que é a QAQC? A gente tem até uma brincadeira, na verdade, aqui dentro da Arcades, que principalmente em Minas, que a gente fala tudo muito correndo, né? Assim, como palavra, né? Virou até um GIF, tipo, QAQC, tipo de aquecer QAQC. de frio, né? O significado do QA é Quality Assurance, né? E o QC é Quality Control. Quando eu falo muito assim, eu falo assim, assegurar a qualidade, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é na ISO 14000 ou na ISO 17025, as ISOs de modo geral. E o QAQC, ele não está relacionado a ISO diretamente. Eu até brinco, assim, tem um slide que eu faço muito treinamento aqui interno, às vezes para o cliente, que eu gosto sempre de mencionar, porque quando a gente fala sobre o QAQC, às vezes as pessoas pensam que é só um grupinho de pessoas. Igual eu falei, nós estamos numa equipe de 11 pessoas, então o QAQC é responsabilidade só dessas 11 pessoas e o restante da empresa como um todo, ninguém precisa se preocupar. Né? E eu falo que não é isso, né? A parte do QA é onde você vai assegurar a qualidade. Como você assegura essa qualidade? Colocando uma premissa, né? Para o nosso meio, assim, na área ambiental, eu sempre falo que ela tem que ir desde a proposta. Então, quando você vai escolher o seu fornecedor, ou que seja para as análises químicas, ou até para a amostragem, né? Porque a gente tem várias empresas, né, de amostragem, você tem que saber como que ela trabalha. Porque se ela não está de acordo, né, com o que você está adotando como premissa, você não pode contratá-la. Né? Eu sei que o preço pesa, não vou ser hipócrita, porque a gente está, né, meio capitalista que precisa, né, de lucro, mas que isso também precisa ser averiguado, porque às vezes a gente opta por uma empresa, né, ou um laboratório, ou uma empresa de amostragem, ou até de sondagem mais barata, mas você tem problemas lá na frente. Então, que às vezes você esquece de contabilizar isso. Então, você vai precisar ter uma recoleta, instalar novamente um poço, ou fazer a reanálise e tudo bem. O aluno fala assim, eu arco com o custo da reanálise, mas e se você tem o custo da viagem, né? O seu desgaste com o cliente? E se for uma amostra de solo? Se for uma amostra de solo, entendeu? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Então, quando você vai definir o seu fornecedor, na minha opinião, você precisa ter algumas premissas. Ok, ele tem ISO 17025, é uma coisa importante, mas nem sempre isso garante realmente, deveria ser, mas a gente sabe que isso nem sempre garante a qualidade. Ok, então ele tem a ISO, ele atende o limite que você precisa? Porque não é só porque ele tem a ISO que ele vai atender o limite. Da CTS é mais comum, mas, por exemplo, de uma EPA, né, uma lista holandesa, ou de um CONAMA, um CONEMA, né, assim, né, um COPAN. Então, é importante você ver isso. O prazo. Qual é o prazo que ele atende? Né? Eu preciso que seja realmente entregue em 10 dias ou menos, e que ele cumpra esse prazo, porque às vezes na negociação ele fala que vai fazer, mas você sabe que é uma empresa que normalmente não cumpre esse prazo. Certo. Então, isso tudo são qualidades que você precisa, que a gente não pensa, mas isso faz parte da qualidade. Né? O prazo, a confiabilidade. Você sabe que aquele laboratório
ele realmente descarta os frascos, não são frascos lavados e reutilizados, né? Nossa, certo. Né? A caixa de isopor, essa caixa é uma caixa que está caindo aos pedaços, já está com cheiro, né? Que pode sim contaminar suas amostras. Então, são tudo isso que você precisa vendo quando você está fazendo a sua proposta, né? Pensar se aquela empresa que você está contratando tem essa qualidade também, se preocupa com esses itens, né? E o preço vai ser um fator, mas, na minha opinião, isso também precisa ser levado em consideração. Por exemplo, aqui na Arcadis, a gente trabalha muito com EQUIS e recebe os dados em EDD. Certo. E a gente já parou para pensar que teve alguns laboratórios que o preço era menor, só que eles não entregavam nesse formato. Então, a gente tinha muito mais horas internas, porque Sim. a gente tinha que ir e voltar com o laboratório, falar que estava errado, né? Ele demorava para responder, e aí o prazo ia passando. Já teve situações, isso não é um exemplo fictício, real, de que a gente teve que pegar o dado e avaliando na mão, não pôde entrar dentro do nosso banco, porque o laboratório não resolvia esse problema. Então, ele foi mais barato ali na hora da gente comprar o produto, né? E mais, a gente gastou muito mais horas internas, tanto da equipe do digital quanto da equipe técnica para avaliar o dado. Isso é uma coisa imediata, né? Que dá para ver na hora. Mas e a história do frasco não reaproveitado? Como é que a Arcadis, ou qualquer pessoa, como é que ela poderia saber isso? Porque se você perguntar para o laboratório, ele vai falar que o frasco é novo, mas como é que ela vai saber? Então, o legal é você ir no laboratório e fazer visitas. Né? O laboratório ele sempre está aberto para você conseguir ver, né, realmente a parte de rastreabilidade, como que ele lida com os resíduos. Então, você consegue até ter uma ideia pelo volume de amostras que ele recebe e o volume de resíduos que ele está alegando, né, que está destinando. É uma maneira, né, de você avaliar isso. E você também consegue ver pela própria aparência, assim. Frascos com ácido nítrico, se ele fica muito tempo com ácido, ele começa a ficar amarelado, né, e você começa a ver também que a etiqueta, por mais que você lave, ela acaba às vezes deixando alguma cola, né, uma situação. Então, é bom você sempre avaliar a aparência, né, do frasco, né? Eu não falo do lacre, porque como eles precisam inserir o ácido, eles já rompem o lacre, né, para colocar o ácido. Mas é até uma maneira, porque normalmente o lacre vai estar ali ainda, né? Você quebrou, mas está ali. Então, acho que são algumas coisas que você precisa olhar, e é sempre bom você fazer essa visita ou auditoria, né, no laboratório. E numa empresa de coleta de amostras de solo, por exemplo, como é que alguém, Arcadis, por exemplo, com um setor de QAQC, consegue avaliar se aquela empresa A ou empresa B coleta boas amostras de solo? Porque no laboratório tudo bem, tem tudo isso que você já conhece bem, mas como avaliar uma coleta de solo? Por que o cara não usou o piston sampler, usou o dual tube? Por que ele usou o single tube? Por que não bateu? E toda essa massa de dados, como é que um setor de QAQC consegue avaliar se isso está certo ou não? Então, é por isso também que tem as premissas, né? Então, você precisa definir essa premissa, né? Eu não acho legal deixar na mão da empresa decidir, né, que vai amostrar, e a Arcadis tem como hábito sempre enviar alguém para acompanhar, né, que seja um engenheiro ambiental, né, civil, um geólogo, ele está sempre acompanhando Sim. justamente para ter essa instrução, né, essa orientação no campo. Já teve até situações que foi bem legal, porque a Gabi Saraúza, né, que você conhece, Sim. né, ela trabalhou bastante comigo nesse projeto que eu comentei, e a gente desenvolveu várias coisas na área digital juntas da parte de QAQC. Então, ela ficou com isso bem aflorado, que isso foi uma coisa bem legal, assim, né? Então, ela vai para o campo já com outro olhar. Sim. Então, que isso é uma coisa que a gente está até começando a implantar aqui dentro da Arcadis, de ter alguém da equipe do QAQC indo, né, a campo junto, né, com esses geólogos, engenheiros, igual eu comentei, justamente para dar, né, esses insights. E aí ela percebeu, assim, que é uma situação que o branco de campo, ele já vinha, tipo,
pronto, Certo. e não feito na hora, né? É um Eu branco de falei, campo que mas não é do campo. não é do campo, sabe? Aí, ou que outra situação que a empresa, quando você vai fazer o branco de equipamento, você precisa passar pelo equipamento. Uhum. Aí eles não passavam pelo equipamento, eles só enchiam assim, um frasquinho. Ok, eu falei, mas que branco de equipamento é esse? Né? Então, foi super legal, assim, né? Ela ter já esses insights por ter trabalhado comigo, né? E ela foi para lá, ela trouxe isso, a gente levou para o laboratório e eles reformularam, porque quando ela questionou, eu não lembro qual foi dos dois casos, no procedimento deles não estava tão claro. E ela questionou e eles reescreveram, né, esse procedimento. Fizeram novos treinamentos, então foi super legal. Então você vê que é uma empresa grande, que muitas pessoas usam, ou ninguém percebeu, ou quem percebeu não levou à frente, sabe, a reclamação e tudo, e ficou, né, por assim mesmo. Então isso é legal. Então, é igual eu estava explicando, então, do QA, então, são as premissas que você define, né, que são os brancos que você precisa, se precisa vir no EDD e tudo mais. E o QC, sim, é uma equipe, né, que vai avaliar, ela usa ferramentas desenvolvidas basicamente pela APA para qualificar o dado. Só que, como eu comentei, como é parte de um grupo, o QA, igual eu dei exemplo aqui da Gabi, ela fez, né, a parte do QA, indo lá, avaliando, me informando, né, registrando isso. Como eu comento, por exemplo, o branco de campo, ele não é tão rico de informações quanto você que está no campo, descrever para mim que na área, né, era perto de uma área de pintura, tinha muitos carros passando, ou já tem situações que às vezes a gente faz água superficial e tem o motor, né, da embarcação, ou passa ali próximo, para eu saber o que pode estar influenciando, né, porque às vezes você faz a amostragem, na amostra em si não dá nada, mas aparece um branco de campo. E as pessoas tendem a falar que foi erro do laboratório. Às vezes, sim, é um erro realmente do laboratório. Mas o que tinha em volta que poderia ter influenciado e você não prestou atenção, né, e não relatou? Que repelente então, o cara estava usando, né? O repelente ou protetor solar, não é? Agora a gente está passando tanto álcool na mão, isso. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo a amostragem de dioxinas e furanos, que o amostrador, ele fumava, e a gente sempre falava para ele que ele não podia fumar, se fosse fumar tinha que ir para longe, lavar a mão e tudo mais. Aí eu lembro direitinho ele falando assim, se vocês querem que eu faça isso, vocês deveriam ter contratado alguém evangélico, né? Tipo, porque eu não vou parar de fumar por sua causa, né? Só para sua mas eu nem tava... Exatamente. E eu não estava nem pedindo ele parar de fumar, mas só ter cuidados básicos, assim, mas é difícil explicar, né? Porque pode dar interferência, né? Então, é basicamente isso. Então, né, o QA são as premissas que você determina e o QC, né, são as ferramentas que você usa para verificar se aquelas premissas realmente foram cumpridas. E o QAQC, ele não é algo específico da área ambiental, né? Ele pode ser usado em diversos mercados, até quando a gente fez uma pesquisa, a gente descobriu que começou lá na Segunda Guerra, né? Na parte justamente do material bélico, né? E depois foi usado em diversas outras empresas, né? De montagem de carros, né? Fotografia, né? E assim por diante, foi adaptada, né? Para a área de meio ambiente. Legal. Você falou dos brancos também. Tem uma normativa, né? Acredito que seja a norma 16435, tem essa norma NBR. E aí tem a ISO 17025 e tem a CETESB, né? E pelo que me falam, eu não conheço muito bem nenhuma dessas três, assim, nesse quesito, cada uma pede um número de brancos, ou um tipo de branco. Então, por favor, explica para os nossos ouvintes aí que tipo de branco existe. Tem branco de campo, branco de equipamento, branco de viagem, branco de temperatura. Não sei mais qual tem, explica para a gente, por favor. E quantos a gente precisa? Em relação a campo, são esses aí que você falou. Então, assim, o branco de equipamento, né, como o nome fala, é para avaliar o equipamento.
Mas o que seria se avaliar? É a limpeza, né, do equipamento. Porque todo material que não é descartável, você precisa fazer uma boa limpeza, normalmente com detergente não fosfatado. Então, você passa água deionizada, passa o detergente e você coleta a última água, né, dessa limpeza. A gente já teve até uma conversa com a Patrícia, que na opinião dela, eu até concordo, mas é complicado, né, colocar em prática, que também a trena, né, deveria também fazer parte, né, desse banco de equipamento. Com certeza, porque o cara põe o medidor de nível no fundo do poço para medir o fundo e fica toda a trena daquele medidor dentro da água. E ele vai pôr no outro poço Sim. também. A limpeza eu sei que é realizada, né, entre um e o outro, mas eu confesso que eu nunca vi ninguém coletando, né, a água da trena, né, e compondo, às vezes, com algum outro equipamento. Eu nunca vi, mas a limpeza precisa ser realizada. Como também eu vejo que aqui não é muito comum a gente realizar também branco de equipamentos para as amostras de solo, né? Porque Sim. É a mesma ideia, você vai, né, limpar. Eles normalmente para as amostras de solo quase não fazem amostras controle aqui no Brasil, né? Mas fora é bem comum. O branco de campo, como eu mencionei, né? Você coleta uma amostra, né, tem com água ionizada, na verdade, coloca no frasco que vai dar a amostra da análise vai ser realizada para metais ou VOC, semi-VOC, e deixa aberto, próximo à área onde você está amostrando, né, para avaliar se tem alguma interferência externa, né, que possa gerar um positivo na sua amostra. Então, por isso é importante você observar, né, o que tem em volta, descrever, né, as situações. O branco de viagem também já é um pouco, às vezes, polêmico, mas a minha interpretação, né, e o que a gente faz aqui, é que ele precisa vir do laboratório, né, desde que você não tenha os seus próprios frascos. Por exemplo, se for uma consultoria que compra, né, os frascos, tudo, ele vai vir da consultoria. Mas ele já vem com a água deionizada, normalmente é para análise de voláteis, né? E então ele já vem com a água fechadinho, você não abre, ele vem na caixa acompanhando os seus frascos vazios, continua lá, você faz toda a amostragem, coloca o seu gelo e manda de volta. A ideia é justamente para ver a contaminação durante o transporte. Porque, igual eu mencionei, às vezes as caixas, às vezes não, as caixas são sempre reutilizadas e dependendo do que foi mostrado antes, pode ter a contaminação ali. Eu já vi situações que não era da caixa, eu já vi em relação para bags, né? Mas eu já vi do frasco. O frasco tinha uma contaminação de estireno e ele começou a aparecer em todas as amostras, inclusive nos brancos e no branco de viagem. E não era a SPA da área, então a gente conseguiu, né, rastrear, eles foram fazendo alguns testes nesse laboratório e viu que foi uma contaminação do próprio frasco. Né? E eu esqueci de falar, o branco de campo ele é mais comum para VOC, né? Você pode fazer outros. O que eu já vi ser realizado foi metais em áreas assim que tem muito poeira. Certo. Né? Então, eu já vi, mas o mais comum é para VOC mesmo. Aí a gente tem o branco de temperatura, que o que é o recomendado é você pegar o maior frasco, colocar, né, a água, né, e medir a temperatura nesse frasco, porque às vezes o que acontece, isso eu já vi também, é a pessoa coletar o dia inteiro, não colocar gelo no caminho do laboratório, e aí a pessoa media apontando para o gelo e estava ok, mas a amostra não estava. Certo. Eu já vi situações também controversas que algumas pessoas falaram assim, a gente pega o maior frasco, normalmente é o litro âmbar, né? Certo. Mas, né, varia um pouco, mas normalmente tem um CMVOC, um TPH, um pesticida, então acaba sendo o litro âmbar o maior frasco, né, da série que você está ali. Já ouvi pessoas questionando, tudo bem, ele é o que leva mais tempo para resfriar, pelo volume em relação ao vaio. Mas também é o contrário, né? Ele leva mais tempo para
aquecer. Sim, Né? sim. Então, será que não seria melhor o vial, né? Então, isso é uma coisa assim que às vezes eu já escutei isso, mas o mais comum mesmo é usar o maior frasco, né, da série. Então, acho que são esses, né? O branco de equipamento, viagem, temperatura, né? Acho que sim, que eu conheço são esses. E quantos a gente precisa? É um branco de campo por dia? É um branco de equipamento por ciclo de amostragem? É um branco de viagem por caixa? Como é que é? O branco de viagem é por caixa. O que eu sugiro? Você juntar todos os box numa caixa só e colocar os outros frascos nas números de caixas que você tiver naquele dia. Né? Então, você vai atender a solicitação e ficar economicamente mais viável. Entendi. Né? O branco de equipamento, o certo seria por equipamento por dia. Você tem mais de uma equipe, então são 5 equipes, seria branco de equipamentos para todas essas equipes. Né? O que eu vejo ser feito por causa, né, do custo é uma rotatividade. Por exemplo, são 5 equipes, então na segunda é o branco daquela equipe, na terça da outra, e assim por diante, e vai voltando, né? É óbvio que você corre o risco de, no dia que aquela equipe fez o branco de equipamento, ela se preocupar bastante com a limpeza, e no outro dia, não. Sim. Né? A gente também tem que pensar que as equipes são bem treinadas e que ela vai manter o mesmo nível de qualidade, torcer pelo menos para isso. E mesmo assim, eu já encontrei diversas vezes branco de equipamento dando concentração. Então, não é uma regra, só porque aquele dia ela vai se esforçar. Por situações diversas, primeiro porque realmente a limpeza não foi bem realizada, ou porque a própria água não era isenta daqueles compostos. Isso é uma coisa também que a gente leva em consideração. Então, aqui na casa a gente faz a análise da água que a gente utiliza, ou solicita, por exemplo, o laboratório, se foi ele que amostrou, ou a empresa, né, de amostragem, o laudo da água utilizada para a gente ver se a origem foi na água. Acontece algumas situações também que, às vezes, o limite que o laboratório utiliza é muito alto. Então, aliás, melhor dizendo, eu escolhi um laboratório para fazer a análise daquela água. E o laboratório que eu escolhi tem um limite muito elevado, né, para fazer a análise daquela água. Mas o que eu estou usando para fazer as análises normais, o limite é inferior. Então, pode ser que não apareça na água porque o limite é muito alto, mas não quer dizer que não tem. Então, isso às vezes acontece. Eu vejo mais isso com terceiros, né? Quando a gente subcontrata uma equipe de amostragem, né? Que eles acabam ou optando por um laboratório que o limite é mais elevado do que o que eu escolhi para fazer a análise do cliente, ou às vezes a lista que ele escolhe de compostos é menor do que eu preciso. Então, às vezes, eles fazem só metais. Né? Não tem quase nada de orgânico. E o mais comum de aparecer são os trialometanos, né? Clorofórmio, fórmio, né? Que isso também a gente até consegue justificar, porque quando você faz uma destilação, né? Os trialometanos, como você usa a água de abastecimento para fazer o processo, eles normalmente não são 100% eliminados. Então, é comum eles aparecerem. Então, até por isso que a gente recomenda, e é uma prática bem comum também dentro do GAC, o uso de água mineral, né, para fazer os brancos dos voláteis, né, para já eliminar. Porque na deionização, porque na deionização, no processo da deionização, a água vem da Sabesp ou do SAI aqui em Sorocaba, pode ter trialometanos, e a deionização não elimina, né, os trialometanos. Não elimina, porque é comum ter cloro na nossa água, né? Então, dentro do processo, ele vai formar, né, os outros trialometanos, então ele normalmente não elimina. O que eu vejo que acontece com mais falicidade de ter essa eliminação é quando você usa água ultra pura. Mas aí você precisa de um equipamento tipo Miliquê, né? Um investimento mais alto. Quando eu entrei na Arcades, a gente não tinha, né, o Miliquê, mas aí começou a ter um problema meio sistêmico, né? Todos os projetos apareciam, né? Os brancos de equipamentos, mais ou menos sempre os mesmos, né? Os trialometanos, né? E aí a gente começou a investir fazendo várias coisas e a gente fez o cálculo.
que o gasto que a gente estava em contratar, porque a gente começou a contratar água, né, já destilada, né, donizada de outras pessoas, então a gente teve esse gasto, sendo que a gente tinha um equipamento, né, dentro da empresa, e aí a gente viu que não valia mais a pena. Então, tem acho que 3 meses, se não me engano, 2 a 3 meses, que ele já está funcionando a todo vapor, né, o Miliquê aqui, né, já é instalado lá em Cotia, né, eles até mandaram um laudo mais recente que estava tudo abaixo do limite. Então, isso é bem legal, assim, né, mais uma conquista aí. Sim, uma solução. Para a gente na área de qualidade. Legal. E aí vamos imaginar o seguinte, você tem a amostra de água, né? Então você tem um monte de amostra de água e o seu branco, qualquer branco, deu benzeno, que é uma substância de interesse. Então apareceu, sei lá, 10 microgramas por litro de benzeno, que já é mais do que os 5, né, da potabilidade. E aí, imagina que um poço deu 15, você tira o 10 de 15, como é que funciona? Então, aí que entra as ferramentas do QC, né? O que a EPA fala? Acima de tudo, a EPA fala que você precisa usar o seu julgamento profissional. Né? Qualquer referência que você olha, independente da região que você vai procurar, que tem essa variação, ela usa deixa bem explícito, né? Mas o ensinamento básico, assim, é você pegar a concentração do seu branco, igual você deu, por exemplo, foi 10, não é isso? Isso. Aqui na Arcase, a gente multiplica por 5, né? Mas tem algumas referências EPA que falam para multiplicar por 10, né? Então seria, deu 10, eu multiplico por 5 e vira 50. Então, o meu fator de avaliação vai ser 50 microgramas, né, por litro. Então, eu vou pegar os resultados das amostras e tudo aquilo que for abaixo de 50, eu uso uma flag chamada UB, que você, para fins de avaliação, aquele resultado vai ser menor do que o LQ. Você não transforma aquele resultado como menor que o LQ. Mas, por exemplo, o meu resultado deu 10, né, microgramas, então vai ser 10 UB. Porque pode ter ocorrido a contaminação do branco, não do branco, mas do equipamento. Certo. Por exemplo, se for um branco de equipamento, certo, né? Certo. Ele não foi bem lavado, peguei um ponto que estava muito contaminado e a contaminação foi passando para os outros pontos durante a amostragem. Então, não é real aquela contaminação. Né? E aí, usando o mesmo exemplo, tudo aquilo que for acima de 50, eu considero como real do poço. E aí, quando eu tenho o histórico da área, que nem sempre a gente tem, né, eu olho também o histórico. Porque, às vezes, igual eu falei, deu 40, está abaixo dos 50, então eu vou colocar 40 UB. Mas eu tenho um histórico e ali sempre deu concentração de benzeno. Então, a gente coloca no texto que, apesar de estar abaixo, né, dos 50, e as outras campanhas a gente não teve interferência, né, de uma contaminação cruzada, e ele sempre detectou, então eu vou considerar aquele resultado. Então, a gente não desconta, né, a gente faz esse cálculo, coloca a flag para avisar que houve uma contaminação, né, durante a amostragem. Tem situações até que é do branco do método que pode ter ocorrido dentro do laboratório, também a gente usa a mesma ideia, né, do branco do método, a gente faz o mesmo cálculo e a mesma flag, para mostrar que aquilo ali não é proveniente mesmo do local, né? E eu sei até que lançaram esse ano termo, acho que de estudo, né? Que tem um grupo de estudos, né? Que fala sobre essa parte aí de qualidade, até já, né, divulgando mais sobre essas flags, como fazer esses cálculos, né? E tudo mais. Que antes, quando a gente começou aqui na Arcades, isso não era muito conhecido, nem muito utilizado, mas agora, né, acho que já vai passar a ser mais comum, de tanto das consultorias usarem, como também os órgãos aceitarem. Certo. A gente nunca teve problema, a gente teve muito questionamento dos clientes no início, mas o que eu faço? O que significa esse UB? Então, quer dizer que minha amostragem, tem que cancelar minha amostragem? Na verdade, a ideia da EPA foi justamente ao contrário. Ela criou essas flags, essas ferramentas, para que a gente não precisasse descartar os dados.
né? Então, porque ela fala que se eu consigo ter pelo menos 80% dos dados válidos, certo. É uma boa campanha. Então, ele está mostrando que teve uma interferência, o dado está lá. Então, se você olhar o laudo, ele não vai vir com SUD, essa flag é colocada após, né, a nossa avaliação. Então, nossas tabelas, tudo, elas já saem com essa flag, tanto no relatório. Então, você consegue ter a rastreabilidade, mas quando você vai discutir, ele não está contaminado, né? Sim. É essa situação. Então, essa regra vale tanto para o branco de equipamentos de campo e para o branco do método, né, que é o branco que o laboratório precisa fazer a cada 20 amostras, independente do cliente. Isso é sempre bom deixar claro, né? Pode ser todas da Arcadis, ou podem ser, né, de várias consultorias. Certo. Ela faz a cada 20 amostras que estão sendo corridas ali. Falando no laboratório, você falou do branco do método, e o que é surrogate, que aparece no laudo? Surrogate. Daí tá lá tanto por cento, não sei o que quer dizer isso aí? Então, só voltar só um pouquinho. Tanto o branco do método quanto o LCS, que é o LCS é um padrão que é adicionado também dentro do laboratório. Eles são o LCS é adicionado e o branco do método são amostras, não são amostras reais. É uma alíquota de água deionizada que é inserida, né, a cada 20 amostras, né? Então, você tem um lote referenciando para você saber quais foram aquelas 20 amostras que correram junto com aquele branco ou com aquele LCS. Certo. Né, a ideia do branco do método é para ver se teve alguma contaminação, porque às vezes você tem amostras com elevadas concentrações e que acaba sujando o detector e vai sujando as outras amostras. E aí ele aparece, né, um traço, às vezes até uma concentração elevada no branco. Então, o que você precisa fazer? Você tem que descartar aquele resultado e analisar de novo. Tem algumas situações que a gente recebe o resultado ainda no laudo com o branco, né, dando consideração acima do LQ, e aí a gente faz essa qualificação que eu falei, né? E igual o LCS também a cada 20 amostras na água deionizada. Em tese, se o laboratório detectou isso no branco do método, o laudo não deveria vir, é isso, né? Isso, ele deveria ter sido pego ou pelo analista ou pelo controle que tem nos laboratórios antes da liberação do laudo. Mas às vezes isso passa e a gente recebe, né? Certo. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele já vem até com a flagzinha letra B, indicando que veio do branco aquele resultado. Então, que você deve, por exemplo, se apareceu no branco no branco do método, igual a gente deu o exemplo do benzeno, eu tenho que olhar a minha amostra, porque se está aparecendo no branco que correu junto com a minha amostra, talvez aquela concentração que esteja na minha amostra não seja real. Naquelas Tudo no 20. campo foi feito, mas teve a contaminação dentro do laboratório, né? Então, isso eles já informam lá nos Estados Unidos para você olhar a sua amostra, né? Aqui não tem essa indicação, mas a ideia é a mesma, você voltar lá para olhar. E só para você saber, eles informam, né, qual é o batch, então qual é o lote, então você consegue olhar no seu laudo e fazer essa referência, né, de quais foram as amostras que rodaram junto com aquele branco, né? Você consegue fazer isso. Hoje a gente até já recebe essa informação em EDD, né? Não de todos os laboratórios, mas alguns já até mandam para a gente esses dados. O surrogate, a tradução dele é um substituto. Então, o que seria essa ideia? É um composto sintético que tem o mesmo comportamento químico daquele grupo analítico de interesse. Né? Ele é mais usado, né, para as análises orgânicas. Eu tenho um projeto que um único laboratório fez isso para a gente, que ele adiciona para os metais, adiciona o ítrio, mas o default é só para a parte orgânica. Por que eu quis falar que ele é diferente do LCS e do branco do método? Porque os dois, a gente adiciona, como eu mencionei, numa água deionizada. E o surrogate não, você adiciona na amostra real. E aí, às vezes, gera, ai meu Deus, vai contaminar a minha amostra, né? Por isso que ele é um composto sintético. Então, ele não é comumente encontrado na natureza. Então, você adiciona, né, já na primeira etapa analítica, para análise que tem extração, como CMVOC, TPH, né? Então, é antes da extração, e os voláteis, né, por exemplo, é antes da análise. Então, você adiciona e você sabe qual foi a concentração, né, obviamente, adicionada. E a ideia é acompanhar o processo. Então, se quando você chega lá no final, a recuperação dele
está abaixo, né, do limite esperado, normalmente é de 70 a 130. Mas isso pode variar, mas é só para vocês terem ideia da média. Certo. Né? Se ele está abaixo de 70, por exemplo, isso indica que o seu resultado também está subestimado. Né? E se ele está acima de 130, o seu resultado está superestimado. Certo. Né? Então, essa é a ideia do surrogate, para te dar essa balizador, né? Se a precisão, né, tá boa, né, do processo, a precisão, ela está coerente ou não. Né? Então, tem algumas situações que a gente recebe assim escrito interferência de matriz ou amostra diluída. Também é um procedimento aqui do Brasil, quando eles diluem, eles não adicionam novamente o surrogate, mas nos Estados Unidos eles colocam, né, novamente quando precisa diluir, e aí eles têm esse registro para diferenciar que foi após a diluição. Então, eles conseguem ter esse dado. Então, aqui no Brasil, se teve a diluição ou a interferência de matriz, que, para quem não sabe, é quando você tem um outro composto, que não é o composto de interesse, não tem nada a ver com surrogate, mas um composto que você está pesquisando. Que normalmente ele tem uma concentração maior do que o seu composto de interesse e sai no mesmo tempo de retenção. Certo. Então ele mascara, né, e você não consegue enxergar. Então você não enxerga nem o seu composto direito e nem o surrogate, porque ele tem o mesmo comportamento químico. Então isso também é um indicativo de que pode ter, sim, às vezes está dando menor que o limite ou dando uma concentração, poderia até ser maior se não tivesse a interferência de matriz. Então, dependendo da sua situação, às vezes a pessoa até resolve fazer um estudo mais aprofundado para descobrir qual é aquele outro composto que está interferindo, né, para poder quantificar corretamente a sua SQI e até descobrir se não seria uma outra essa SQI. Sim. Né, porque a interferência também pode ser alguma matéria orgânica, alguma outra coisa menos preocupante, mas também tem situações que... Poderia ser, né, uma substância que tem na área, mas você não sabia que tinha, né? Isso, exatamente, né? Então, o surrogate ele também te dá essa informação. Eu já tive situações de conversar com o laboratório e ele me forneceu o dado mesmo, normalmente ele fica abaixo, né, dessa faixa, né? Ele não coloca no laudo, mas ele me fornece só para eu ter ideia, né, de como foi a recuperação, né, e tudo mais. E a gente estuda. Então, a EPA, ela coloca umas regrinhas, assim, eu não vou lembrar bem de cabeça, mas se estiver acima de 130 e for não quantificado, aí você não precisa fazer nada. Mas Entendi. Se for quantificado, você coloca a flag J, que a flag J significa que é um valor estimado. Né, que também às vezes o cliente fica preocupado. O que significa esse valor estimado? É que teve uma perda na precisão. Né? Não é um resultado incorreto, ele só não é preciso. Por isso que é bom quando você tem o histórico, tem mais informações, que você vai conseguindo validar, né, aquilo. Hoje, a Bioagri, ela já fornece no laudo, não sei se você pegou um laudo mais recente, já vem às vezes com umas flagzinhas X, ou ela coloca assim, por exemplo, o holding time, ela não usa flag J, mas o significado que ela coloca é o mesmo, por exemplo, que tem uma imprecisão, porque ele foi feito fora do holding time, mas você vai avaliar se você acha que deve ou não usar aquele dado, né? Então, ela coloca, né, que tem uma ressalva, que a gente fala muito. E aí, essas ferramentas, eles servem tanto para holding time, né, do que aquecer, né, tanto para holding time, para temperatura, para os brancos de modo geral, e os controles internos também do laboratório. Tem um controle que a gente quase não usa aqui no mercado, mas eu acho muito bom, né? Eu sempre indico que é o MS e o MSD, seria a matriz Spike, matriz Spike Duplicate, que você escolhe um ponto, coleta ele em triplicata, informa o laboratório, você precisa informar o laboratório, e ele adiciona um padrão em 2 dessas alíquotas. É importante você conversar com o laboratório, além de que você precisa informar, se você já sabe qual é a concentração média esperada naquele ponto, você precisa ver qual é a curva daquele equipamento. Porque se você for uma curva que você sabe que ele vai precisar diluir, o spike vai perder, né, que é o padrão que você adiciona.
Então, normalmente, o aconselhado é você pegar amostras com concentrações baixas. Eu não diria abaixo do LQ, que também você não consegue. Você vai, obviamente, vai detectar, porque você está Sim, adicionando, então ele vai aparecer uma concentração, mas não mas tem graça. o legal é isso aí, não tem graça. Né? Então, por que você coleta 3 alíquotas? Então, a primeira, você sabe qual é a concentração sem adicionar o spike, então, sei lá, do benzeno, que pode ser tanto para orgânico quanto inorgânico. Então, eu sei que eu tenho 10 microgramas de benzeno no PM1. E eu combinei com o laboratório que ele vai adicionar 20. Então, o esperado é algo em torno de 30. Né? Você já tinha 10, esse é uma somatória mesmo. 10, né? Você Certo, adicionou certo. 20, né? É algo em torno de 30. Então, se ele ficar muito acima de 30, né? Também tem uma faixa que eu acho que é de 75 a 125. Né? Se ele ficar muito acima desse 125%, está mostrando que a precisão do seu laboratório, né, não é muito boa. Certo. Se ele ficar muito abaixo dos 75, né, também está tanto superestimando como subestimando. Então, você precisa conversar com o laboratório e falar o que está acontecendo, né, onde foi o erro. Você acha que foi a curva de colaboração não estava tão boa, né, foi o analista, porque tem também a mão do analista, Sim, né, sim. porque ele vai visitar, né, e tudo mais. Então, eu acho legal porque ele mostra a duplicata, porque você coleta em triplicata, então você consegue também avaliar como está essa parte do campo, né, da sua amostragem, se, né, a repetibilidade está boa, e também toda essa outra parte aí interna do laboratório. Mas a gente aqui na Arcades, eu tenho um projeto que eu faço sempre, né? Mas normalmente só é mais solicitado para projetos em que tem clientes internacionais, assim, globais, certo, certo. né? Que é comum fazer fora, então ele pede aqui também, mas não é tão comum. Mas eu acho super legal Esse mundo é difícil. Eu achava que investigação era difícil, mas o que você está falando aqui é difícil pra caramba, hein, Marília? Puxa vida. Caramba. Tem muito detalhe, né? Sim, sim. Até uma coisa assim que por exemplo, metais totais e dissolvidos, né? Uhum. A regra básica é o dissolvido nunca pode ser maior do que o total. Uhum. Mas se você olhar na EPA, ele fala que pode sim, né? Ele tem uma regra que, se eu não me engano, é até 20%, justamente porque você tem esses desvios, né, na amostragem do analista, né, e tudo mais. E ele tem umas regras de cálculo, que agora eu não vou lembrar, né, de cabeça, mas ele fala isso, que você precisa avaliar quantos acima, olhar qual foi a concentração de cada um deles e fazer alguns cálculos e falar, não, ele, apesar do dissolvido estar maior do que o total, é aceitável esse resultado. Né? E ele até coloca flag J, que fala, olha, realmente teve uma imprecisão, mas ele ainda é aceitável. É tudo, então, tudo estatística, né? Então tá tudo ligado à estatística. Conta outra coisa pra gente, vamos lá. Na amostra de solo, a norma 16434 para VOC, né? Então para voláteis, exige uma série de coisas na preservação da amostra. Então, uma das coisas que eu costumo falar na aula, com base nos artigos, nas experiências que a gente fez e que a gente leu e tal, que para você pegar realmente a massa, você precisa preservar as amostras no metanol. Só que o metanol tem uma série de problemas e tal, e daí tem gente que não vai usar o metanol por causa dos problemas do metanol, que são muitos. E daí usa o frasco hermético, né, ou o Encore ou o Viovoc. O que você recomenda para qual situação, né, para preservação de amostras de solo para voláteis? Quando que você recomenda o metanol? Quando que você recomenda o frasco hermético? Ou quando você recomenda alguma outra coisa? Olha, o metanol eu recomendo quando você tem informações da área, né, e sabe que a concentração vai ser elevada. Uhum. Né, porque o metanol automaticamente ele vai aumentar o seu limite. Sim. Eu acho assim, se você não tem informação, eu não começaria a minha opinião, não começaria com metanol, justamente para poder saber para onde você partiria pelo metanol, porque a gente tem vários estudos falando o quanto os resultados são melhores, né? Assim, você te traz mais informações. Eu estava até procurando aqui para falar
corretamente, que eu participei de um webinar, que ele fala também de situações que eles usam o bisulfato, acho que de sódio. Eu preciso, né, confirmar se é esse composto mesmo. É isso aí. É esse mesmo? Para situações em que o limite, né, a concentração, aliás, não é tão elevada. Então, né, para você também utilizar, para não ter de uma certa maneira, um falso negativo, né, que ele não está detectando, né, Sim. E parece que não tem nada na área. Né, mas eu não vejo, acho que aqui no Brasil não é muito comum, né? O uso, acho que não, eu só vi também um webinário, né? O pessoal do laboratório falar que existe, mas acho que eu não conheço ninguém que usou isso. E aí o que ele fala também né, que eu até vi, eu até concordo com a opinião do frasco hermético, é quando às vezes você tem a dificuldade do transporte, então, porque o metanol às vezes, ainda mais se é transporte aéreo, então, né, é bem complicado, se você não sabe muita informação da área, né, então eu indicaria, né, o uso, né, do hermético. Não sei se está de acordo aí com a sua Não, eu tô de acordo, sim. Eu acho que é isso, numa primeira pegada, se você não sabe nada, realmente para não te causar problemas logísticos e também de aumentar o limite de quantificação, né? Usar o frasco hermético ou alguma outra forma que não seja o metanol. Mas aí se você vai para a fonte, é o metanol, porque é o que realmente pega o que tem lá, né? E uma coisa que eu queria falar, não é bem a pergunta, mas é ligada, eu já tive situações de contaminação com tolueno, por causa do metanol. Né? Apareceu em todas as amostras. Né? O legal do QAQC, né, no meu caso, que eu olho os dados da empresa como um todo, a gente começa a perceber problemas sistêmicos. Sim. Né? Porque as equipes elas não se conversam de modo geral, né? Estão muito concentrados cada um no seu projeto, pode até trocar alguma experiência, mas esses tipos de problemas do seu dia a dia, é difícil você comentar com a outra equipe. Você comenta dentro da sua própria equipe, né? E passa. Então, sim, por eu ter acesso aos dados como um todo, eu começo a perceber, nossa, está acontecendo muito, igual eu mencionei da água, né? E aí a gente começou a perceber desse tolueno, conversou com o laboratório, e eles fazem, né, esse laboratório específico, eles fazem análise, né, do metanol que eles compram, e viu realmente que aqueles resultados que apareceram na nossa amostra era do metanol, não era um tolueno real. Eu já vi acontecer, mas não era metanol, não era tolueno, era TCE, né? Imagina que loucura. O metanol veio então, contaminado, é duro, né? Sim. E sabe uma outra coisa que aconteceu também, que foi bem recente e até foi legal porque foi até com a Gabi Sarauza, que igual eu te falei, ela já está isso bem desenvolvido, né, assim, de dar concentrações elevadas de alumínio, né, ferro, e a gente tinha informações da área e não era, né, da área, era um lugar que tem um monitoramento longo, não condizia com o histórico, e a gente falava assim, nossa, o que está acontecendo aqui, né, tá aparecendo nas amostras, né, e tudo. E aí, quando a gente foi conversar com o laboratório, falou assim, a gente está achando muito estranho, né? O que está acontecendo? Eles confirmaram que eles tinham descoberto uma contaminação no preservante, né? Então, o preservante tinha alguns traços de alguns metais. Caramba. E apareceu em alguns lotes, né? Não só, obviamente, da Arcades, né? E aí, com isso, como não dava para voltar, a gente escreveu uma carta, explicou que aquele moço deixou no laudo, mas deixou a informação de que aquele resultado não era proveniente do local, que não condizia com o histórico, né, e tudo mais. Então, é sempre bom a gente usar o histórico, né, para ter essa referência, para poder discutir, né, com o laboratório, entender o que está acontecendo. Né, é o que a gente fala muito aqui dentro do GA, que acho que ainda é um paradigma que precisa ser quebrado, da proximidade com o laboratório. Sim. No meu caso, como eu tenho muitos anos e grande parte das pessoas com quem eu trabalhei ainda continuam no laboratório, eu tenho uma facilidade de conversa, né? Então eu ligo e falo, não, isso aqui não faz sentido, né? Olha aí, né? Pesquisa isso, não sei o que lá, né? Então eu tenho uma abertura muito grande. Não que outras pessoas não teriam essa mesma abertura, mas eu acho que
muitas consultorias e muitos consultores ainda têm o receio de que os dados vão ser tendenciosos se o laboratório souber muitas informações, né? E isso é até ruim, né? Porque você contrata uma empresa que você não confia. Sim, você acha que eles vão... Para mim, essa parte tendenciosa é uma maneira sutil de falar que eles vão mexer no dado, né? Então, isso é um pouco complicado. Sim, então, sim. Eu sou super a favor dessa proximidade do laboratório, não só pelo meu background, mas porque eu acho que faz diferença, sim. Tem mais informações, assim, quando você tem essa troca. E você acha mais interessante ter um laboratório da sua confiança e falar sempre com esse, ou você acha melhor ter vários laboratórios e para cada situação escolher o mais adequado para aquela situação? A gente sempre desenvolve mais de um fornecedor. Certo. Né? Primeiro porque são seres humanos, né? Então, às vezes tem um laboratório que parece que tudo está errado ali, né? E parece que é uma fase, né? Não sei o que acontece. Então, acho que é sempre bom a gente ter essa troca, porque nós temos profissionais bons. Hoje a gente tem basicamente, acho que 4, né, grandes laboratórios, né? Tem outros menores, mas a gente tem 4 e tem bons profissionais nesses 4. Né? É óbvio que tem alguns que são melhores num tipo de análise do que em outra, né? Mas eles são bons de modo geral. Então, eu acho legal, acaba tendo uma preferência interna dentro das consultorias, ou pelo preço, ou pela rapidez na resposta, porque eu, por ter trabalhado muito tempo nessa parte, né, eu sei o quanto faz diferença você responder rápido, mesmo que seja para falar, eu estou olhando, eu ainda não tenho resposta, mas eu tô aqui olhando para você, assim que eu conseguir a resposta eu te aviso. Então, isso faz diferença, então isso pesa, sim. Mas é bom porque, às vezes, além do que eu te falei, começa a ter problemas, né? Tem uma bruxa solta, né, do laboratório durante um período, que isso acontece de tempos em tempos com cada um deles. Tem também a parte de volume, porque, às vezes, eles pegam um projeto muito grande e que não conseguem atender o prazo que tinha acordado com você. Então, você começa a ficar, sei lá, 1 ou 2 dias de atraso, não é o mundo ideal, mas você consegue remanejar. Mas já teve situações assim que quando eu estava dentro do laboratório, a gente pegou um projeto muito grande, que o prazo era muito curto, que a gente começou a atrasar todos os outros clientes. Nossa. Né? A bruxa estava solta nesse aí, né? E eu já não sabia mais o que justificar para o outro cliente, né? E ele falava assim, olha, meu prazo, né, tá acabando, né, eu estou sendo pressionada pelo cliente, né, o que vocês vão fazer? E aí o que acaba acontecendo, não deveria, mas como tem toda essa pressão, porque aí o cliente, né, na época, né, me pressionava e eu pressionava os coordenadores ou gerentes dos laboratórios, né, dos laboratórios, aliás, e o analista era o final da cadeia, né? Com toda essa pressão, a chance de ter erro era maior, né? Dele não perceber. Eu já teve situações de estar deslocado assim a curva, assim, o perfil, e ele não perceber que houve um problema no equipamento, e ele deslocou, né, ali o cromatograma, e ele estava classificando como um composto e era outro, ou falando que não tinha, porque ele não teve o tempo, né, de avaliar com cuidado, né, a resposta do equipamento, de checar os controles, porque ele estava sendo pressionado, né, preciso entregar, né, tá todo mundo aqui ligando, desesperado, então ele fez muito rápido, e isso estoura lá depois. Então, isso é complicado. Né? E eu entendo também a posição do laboratório, porque, igual eu falei, a gente precisa do lucro, então ele queria atender todos os clientes, mas às vezes quando chega na hora H não é possível. Marília, tudo isso daí é muito sofisticado, né? Um controle de qualidade muito minucioso no laboratório, né? E, por exemplo, amostras de água, é tudo realmente muito minucioso, tem muitas regras, muitas normas, muita inteligência por trás disso, para que aquela amostra de água que seja coletada dentro do poço, chegue no laboratório, tenha um resultado realmente que representa aquela amostra de água. Agora,
A gente está vendo que o poção não representa a realidade. Então, você não acha que tem muito esforço, muita inteligência, muita sofisticação, muito dinheiro num negócio que não está representando e a gente precisa dar alguns passos para tentar equilibrar isso aí? Ah, sim, né? Igual a gente também fala, né? Eu comentei assim do EDD lá, que às vezes a gente quer uma coisa mais barata, mas depois gasta lá na frente. É bem isso mesmo, né? Que às vezes você pensa, eu vou fazer um investimento aqui mais alto, né? Inicialmente durante a minha investigação, né? Mas não pensa o quanto você vai economizar lá na frente, não só na parte de investigação, quanto na remediação. E você com certeza deve saber de vários casos que tem clientes que estão ou investigando, mas acho que mais como remediando há muitos anos, né, mudando de consultoria, de técnica e não funciona, né? Igual você falou, né? Tem o rebound, né? Onde surge, né? Então é isso, porque ainda usa o poção ou tecnologias antigas, às vezes o consultor ou o próprio cliente é um pouco mais resistente, né, à mudança e não consegue ver a longo prazo o quanto ganharia, né, de tempo e dinheiro, né, se investisse um pouco mais lá no início. É igual eu sempre brinco aqui do que aquecer, que eu falo, começa lá na proposta, porque a gente briga sempre com o laboratório, né? A briga sempre é no laboratório. Mas ninguém pensou, quando foi contratar aquele laboratório, que ele não atendia o meu limite. Aí depois eu vou brigar que o limite dele está acima do da CETES. Ou eu vou falar que a duplicata, que é de campo, né, é o laboratório que tá me dando resultados incoerentes, mas e a minha técnica lá da amostragem no campo? Sim. Ela foi bem feita? Não estou falando que o laboratório não comete erros, não é isso, mas a gente também, como consultor, tem a nossa parte de responsabilidade, né, no processo. Então, igual eu menciono, a amostragem é o coração, né, da avaliação. Sim. Sim. Então, se a gente não opta por técnicas, né, coerentes, né, uma boa equipe, que também ela tem que ser treinada constantemente. A gente está numa situação agora dentro do GAC que tem várias mudanças, né, novas tecnologias. Então, esse técnico de amostragem, ele também precisa ser bem preparado, né? E ele tem que também estar com vontade, né, de fazer aquele trabalho e com paixão do que ele está fazendo, né? Não está ali só, estou aqui porque eu preciso do meu salário. Certo. Porque aí também é onde a gente começa a cometer os erros, porque ele faz de qualquer jeito, estou aqui só porque eu tenho que receber um salário no final do mês, né? E ele não entende quão importante é a etapa dele. Então, quando eu ia para campo, eu sempre, igual eu brinquei desse rapaz aí do fumar, né? Uhum. Eu tentava explicar, né, o quanto o trabalho dele iria interferir lá no final. Sim. Né, para ele saber que é importante. Né? Igual quando eu estava no laboratório, eu também explicava para os analistas, né, que os analistas, de modo geral, eles não são conhecidos dos consultores. Certo, né? Porque ninguém conversa com eles. Né? Até são pessoas que tendem a ter esse perfil de não querer ter muita interação. Né? Uhum. Eu compreendo, não é uma crítica, mas eles também não conseguem, às vezes, ter noção do todo. Uhum. Então, eu sempre quis passar, olha, o quanto impacta você falar para mim que aquela área está, né, não se preocupar com a qualidade do seu resultado. Eu acredito que ali está contaminado, visto milhões, né? E aí depois eu vou vendo assim, por que aconteceu? Tinha uma concentração elevada e agora cadê, né? Sumiu, né? De uma campanha para outra, né? Isso não é possível. E aí você vendo uma outra campanha não aparece nada e depois você vai descobrir que foi lá, né? Ou foi na amostragem, ou foi na análise. Né? Então, é importante que todos da cadeia produtiva conheçam, né, o seu papel, a importância do seu papel. E igual eu brinco, até voltando a falar do PIFAS, assim, que quando eu comentei com uma amiga que não é da área, né, sobre o que a gente estava, as novas pesquisas, né, que eu estava engajada em trabalhar e tudo mais,
E ela pegou e falou assim, nossa, é legal que você vai poder fazer alguma coisa pela sociedade, né, pela qualidade de vida, pela população de modo geral. Uhum. E eu nunca parei para pensar, né, do que o que a gente faz, assim, tem esse papel também. Sim. Então, eu acho que se as pessoas, de modo geral, tivessem essa visão, talvez dessem mais importância, né, assim, e fizesse com mais cuidado, né, o trabalho, e escolhesse, não pensasse só, aqui vai ser mais barato, então vou escolher isso, sem pensar, né, nas consequências, a longo prazo e nas consequências. Né? Marília, você já estava no mercado, já está no mercado há um bom tempo, né, fez bastante coisa, está no mercado há um bom tempo, e aí mesmo assim você resolve voltar aos bancos da escola e estudar lá no Senac. Por que você quis fazer esse retorno? E a gente sempre aprende, né? A gente está no curso, a gente aprende, mas o que trouxe de positivo que você consegue imediatamente aplicar na sua vida profissional? Eu sem falsa modéstia, essa parte da análise química, por ter muitos anos, é uma coisa assim que eu tiro de letra, né? Não que eu não tenha nada para aprender, mas o dia a dia já está bem, brincando, assim, bem dominado, né? Assim. Então, mas eu sentia falta de duas coisas, né? A parte do meio físico, porque eu fiz química, eu cheguei até a fazer uma pós em engenharia do controle da poluição ambiental, mas ele não foca essa parte do meio físico. E também porque eu queria, né, entender melhor das novas técnicas, né, tanto de amostragem, de investigação, né, então, mesmo que aqui dentro da Arcadis a gente já use, igual eu comentei, no dia a dia, eu posso até começar com um ou outro, ver um treinamento, mas não é tão aprofundado, né? Então, eu falei, foi por isso que eu decidi, né, fazer a pós aí no GAC, para ter um pouco mais de conhecimento dessa área que, no meu caso, era pouco explorada, né, tanto da parte da graduação quanto no meu dia a dia. Né? Então, foi bem interessante, assim, e foi até daí que eu tive a ideia de que era legal a gente ter alguém do QAQC, não em todos os projetos, mas pelo menos em alguns, e com isso ir disseminando, né, para a gente dar a visão e também a gente entender, para quem não teve, às vezes, experiência de ir a campo, né, de ter essa experiência e entender, então é esse desvio que pode acontecer, então é isso que pode dar essa interferência, sabe, ter uma visão diferente, né, cada um, o do campo, né, ter uma visão melhor, né, que aquecer, e quem está no aquecer entender também, né, as dificuldades e o dia a dia do campo. Então, eu achei que foi por isso e tem me ajudado bastante, assim, até discutir mais com a equipe técnica, né, quando a gente encontra algum desvio que não consegue responder conversando com o laboratório, tudo, agora ficou mais fácil, né, de eu discutir, argumentar, sugerir, né, novas coisas. Foi uma coisa, assim, tem sido uma coisa produtiva, né, tem agregado bastante. Legal, ainda bem. Ainda bem. Eu vou fazer uma última pergunta técnica, é uma pergunta complexa. O TPH, Marília, o que você recomenda que as pessoas façam com o TPH? Eu vou dizer assim, que há um tempinho atrás, eu até comentei longamente sobre isso, né? Porque é uma mistura complexa, né? São muitos compostos, e eu dizia lá na minha fala que a EPA agrupou em 6 faixas, né? Então, aromático alifático, low, medium e high, né? E escolheu um composto para representar essas 6 faixas aí. E daí a minha recomendação era a seguinte: se você está procurando El-Napple, então a massa, aquele produto, você tem que quantificar esse El-Napple. Aí você pode fazer uma análise de TPH, e aí meio que não importa muito. Você tem que saber quanto de TPH tem lá para você quantificar a massa do El-Napple. Então, amostras de solo com essa finalidade, analise o TPH, fingerprint, sei lá, como a pessoa quiser. Mas que se tivesse que avaliar o risco, como tem essas faixas na EPA, a pessoa deveria olhar para essas faixas.
Aí a pessoa me questionava, poxa, mas o laboratório não analisa essas faixas. Daí eu conversei com o Marco Secato e ele disse, sim, analisa sim. E daí a consultoria, não analisa não. E aí eu fico meio no fogo cruzado. E agora chega a planilha da CETESB que fala exatamente as faixas que são essas da EPA. Então o que é para fazer, Marília? Conta pra gente aí. Vamos de uma vez por todas resolver isso aí. O TPH é super polêmico, né? Primeiro, assim, até se você olhar as referências internacionais, ele fala que ou cada região ou cada laboratório, ele pode definir a sua faixa, né? Óbvio que não vai inventar, não vai falar que a gasolina é no C40, né? Não é isso, mas a faixa dentro, né, do mais leve, né, do médio ou do pesado. Então, isso acontece aqui também no Brasil, se você pegar assim, esses principais laboratórios que eu mencionei, as faixas, de modo geral, elas não são iguais. Olha aí, né? Então, tá vendo? Já começa daí. Já começa daí. Então, tem situações de pessoas de mandarem para mais de um laboratório como uma duplicata e depois faz o que com esse resultado, né? Você não consegue comparar muito as faixas. Às vezes, assim, mesmo que elas não são exatamente, elas começam e terminam no mesmo range, é óbvio que ela vai te dar algum indicativo, né? Assim, se deu num laboratório, né, na faixa mais leve, a tendência é que no outro também dê, né? Tem toda esse complicador, né? A metodologia, né, entre eles ela não é exatamente igual. O detector que é usado para o TPH, que é o FID, ele não é o melhor detector, né? Então, assim, normalmente ele mostra quando a detecção é elevada, então não é igual por exemplo, do VOC, né, que é o do massa, né? Tem essa situação. Eu sempre falei, assim, quando eu trabalhava no laboratório, que eu não via muita necessidade das pessoas fazerem só o TPH total. Eu sempre começaria, na minha opinião, pelo TPH fingerprint, porque ele já sai o total, né? Porque o total é só basicamente para dizer se tem ou não tem, né? Porque você não consegue saber muita informação. E o fingerprint, como você falou, né? A ideia dele é já de começar a te dar um direcionamento das faixas, né? E tudo mais. E mesmo assim, igual você mencionou, assim, a gente tem laboratórios que eles reportam todos os N-alcanos do C8 ao C40 normalmente, e aparece o fitano, pristano, que é legal para te dar informação, né, de degradação, e as misturas complexas e o HRP. Tem laboratório que não são os N-alcanos, assim, não abre, né, só faixa. Então, te complica, né, quando você muda de um laboratório para outro, e é sempre legal dizer que, às vezes, tem outros compostos que têm o mesmo número, né, de carbonos, mas que não é, sei lá, um diesel, entendeu? Só tem o mesmo número de carbonos, né, mas não é o diesel que você está procurando. Então, isso também é um outro complicador que você tem no TPH. Quando você tem essa análise, eu falei, do N-alcano, se não tiver, por exemplo, o C8, que é o octano, ele não vai aparecer, mas pode ter um outro composto que tenha outro carbonos. Isso dificulta. Não, o TPH ele só dá dor de cabeça. Então, assim, ele tem outros interferentes que podem sair, né, uma matéria orgânica, né, e tem situações assim que eu já vi que a CTS fala, tem TPH, mas qual é o TPH? Então, você tem que fazer o TIC, que é aquela Tentative Identification Compound, que você vai tentar identificar qual é o composto. Então, você passa, né, ele compara com a biblioteca do equipamento para tentar te dizer pela porcentagem, estatisticamente, qual seria o possível aquele composto, tem toda essa informação. E aí, em relação ao TPH, né, fracionado, a ideia é que no Brasil ele é muito usado justamente para análise de risco. E com essa mudança, eu tive até a oportunidade de conversar justamente com a Bioagri, né, foi o primeiro que a gente conversou, mas a gente vai conversar com os outros também, para saber se eles teriam condições de fazer essa adequação. E o Marco Secato falou exatamente isso, assim, né, é só uma questão de cálculo, eles conseguem reportar da mesma maneira que a EPA solicitou agora e a nossa planilha, né, da CETESB, só que por enquanto, né, algumas faixas vão ficar
sem acreditação, porque ele precisa, né, fazer essa acreditação, mas a metodologia é a mesma, então vai ficar mais fácil para comparar. Eu gostaria, né, nesse mundo ideal, que já que a gente tem essa planilha da CETESB, que todos os laboratórios adotassem a mesma para ficar mais fácil. Porque fora tudo isso que eu falei, outra coisa que eu lembrei também que a gente tem a situação, que eles compram um padrão, né, e esse padrão, né, da gasolina, do diesel, do querosene, e é por isso que às vezes vem escrito não combina, né? Então, ele vai pegar o padrão e vai pegar a sua amostra e fazer uma comparação. E aí ele vai falar que não combina com o padrão que ele tem. Porque, obviamente, hoje é difícil a gente ter contaminações bem recentes. Quando a gente foi lá e mostrou, né? Não é impossível, mas é mais comum encontrar já com um certo nível de degradação, né? Então, tem isso também. Então, que às vezes o padrão do combustível, né, se for assim dizer, que foi derramado, pode ser e o que o laboratório usa é outro. Então, além da informação do combina, não combina, né, é bom você olhar a faixa, pedir sempre o cromatograma, porque às vezes ele fala assim, tá saindo nessa faixa mais leve, e você olha o cromatograma e você olha o seu banco de dados, você pode pegar até no Google. Ele não tem uma cara de uma gasolina, né? Ele está naquela faixa, mas o comportamento, né, químico dele, né, o cromatograma está falando, não parece. Né? É bom a gente sempre ter essas outras informações, pesquisar, conversar. Então, eu acho que o TPH, ele é bem complexo, então acho que você precisa saber bem qual vai ser o uso dele, né, no uso dessa informação. Senão ele vai te trazer mais dúvidas do que respostas. Né? Então, essa é a minha opinião do TPH. Legal, Marília. Estamos nos encaminhando para o final aqui. Inclusive, você já vai ter que sair daqui a pouquinho, né? É o momento do episódio que você pode fazer uma pergunta para o entrevistador. Então, eu te fiz um monte de perguntas, você pode fazer uma pergunta para mim aí. Não, a minha pergunta é fácil. Eu acho que eu já até sei a resposta pelo que você mencionou, assim. Você imaginava que tinha tanta coisa envolvida, né, na qualificação, né, de um dado, igual eu mencionei, ou você achava que fosse uma coisa mais simples, assim? Não, eu achava que era complexo, mas eu não imaginava que era tão complexo assim, confesso, né? Então, isso é uma coisa para gente se prestar atenção mesmo. Tem muita ciência, muita estatística envolvida na validação de um dado, de uma análise química. A análise em si é uma coisa muito difícil, né? Então, é um equipamento que te dá uma resposta elétrica de um sinal químico que você tem que interpretar, e a partir da interpretação você tem que ver se é válido, e a validade tem a ver com a estatística e a amostra se foi bem coletada. Então é muito, muito complicado. Então isso me leva também a pensar em outras coisas. É muito caro toda essa estrutura para você obter um dado. Então vamos obter o dado, né? Vamos coletar a amostra, as amostras em quantidade suficiente, a amostra relevante que te responda o que você quer responder, né? Te responda a pergunta, uma amostra realmente representativa daquele meio, e saiba o porquê você está coletando aquela amostra, não colete uma amostra a esmo, né? Então, como eu trabalho na coleta da amostra, essa conversa me ensinou bastante, assim, é muito mais complexo do que eu imaginava. E uma coisa que eu queria falar, assim, que eu, por ter muito tempo na área, na minha opinião, acho que as consultorias deveriam abrir mais as portas para os químicos, né? Porque eu acho que a gente tem o foco principal em engenheiros, né? E geólogos, de modo geral. E acho que nós, como químicos, a gente tem bastante para contribuir. A minha equipe ela é bem multidisciplinar, eu tenho químicos, biólogos, engenheiros de várias formações, né? E cada um vai contribuindo, né, com a sua visão, com a sua experiência. Então, eu acho que isso é importante ter essa troca. Igual a gente mencionou, no lugar que tem, vocês mesmos comentaram, né, que agora que tem começado a aparecer mais químicos, né? Então, acho que ver também esse papel, o quanto a gente pode contribuir. Então, acho que isso é uma coisa legal, assim, que dessa minha nova experiência, assim, dentro da consultoria, acho que trouxe isso bem claro, assim, para mim, e eu tenho muito a agradecer, né, tudo que
a Arcade tem me proporcionado, né, e eu sempre agradeço esse cliente específico, né, que nos impulsionou lá no início, né, de exigir mais sobre a qualidade, fez com que a gente investisse mais, eu pessoalmente, né, e a empresa como um todo. Então, e eu acho que o mercado também, né, está exigindo mais, né, da qualidade, e a gente tem que caminhar também outra coisa em relação à sustentabilidade. Então, uma coisa legal do QAQC, igual eu mencionei, que a ideia é evitar o retrabalho, é evitar então, que você perca uma campanha, né? Ou pelo menos, se não for perder a campanha toda, alguns dados, então você consegue. São poucos dados que são rejeitados na nossa avaliação, a grande maioria não precisa ser rejeitado. Então, isso é legal, porque você gera menos resíduos, tanto do solo, ou do efluente, ou do frasco, né? Se você for olhar como um todo, se você precisa voltar, né, para o campo, a parte do carro, né, que você... Risco de alguém pegar Covid no caminho. O desgaste com o cliente. Sim. Então, eu acho que isso é bem legal, então eu queria trazer isso para as pessoas, né, que o QAQC também tem essa visão, assim, né, de estar andando junto aí com a sustentabilidade. Muita gente que nos ouve trabalha, né? Então é o trabalhador, né? Como você, como eu. Mas tem algumas pessoas que são das consultorias, são tomadores de decisão em consultorias, e eu acho legal que eles ouçam o que você falou, para realmente que os químicos e pessoas que têm essa experiência do outro lado, né, do laboratório, que tenham mais espaço nas consultorias. Acho que sim, isso tem muita gente tem a ganhar, sim. Com certeza. E igual eu falei, é sempre uma boa troca, né? Situações assim que às vezes eu tenho resposta que eu recebo do laboratório, eu falo, não foi isso que aconteceu. Eu tô te garantindo que não foi isso. Então isso também é legal, né? A gente ter a visão dos dois lados, né? E ver o que a gente tá, igual eu falei, sempre trabalhando junto, né, tá bem próximo, né, do laboratório, não só do laboratório, mas dos fornecedores em si, né, ter essa conversa, né, acho que é importante. E como a gente tem às vezes dos nossos clientes, né, tem clientes que falam, eu só trabalho com você se vocês atenderem essas normativas, né, dá um exemplo até bem radical, por exemplo, não ter trabalho escravo, né, alguma coisa assim. Eu acho que a gente também tem que passar esses dias dos nossos fornecedores, né? Sim. Ter o mesmo padrão de qualidade que você quer entregar para o seu cliente, né? Sim. Então, você como consultor e está contratando e sendo o responsável, né, por aquele fornecedor, é bom, né, você também exigir, né, esse mesmo padrão. Legal, Marília, muito obrigado pela sua aula, né, que você me ensinou muito, acredito que tenha ensinado os ouvintes também. Então, muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação aqui. Imagina, e igual eu falei, se alguém tiver alguma outra dúvida e eu puder ajudar, né, eu estou lá no LinkedIn, né, a gente pode conversar. Legal. Tá bom? Obrigado, Marília. Até a próxima. Até. Essas foram as palavras de Marília Venanzoni. Espero que vocês também tenham gostado muito. Eu gostei demais. Como vocês viram, há uma grande complexidade nas análises químicas, tanto na aquisição das amostras, no acondicionamento, no encaminhamento, no tratamento delas e, posteriormente, nos ensaios de laboratório, na interpretação dos resultados, na divulgação dos resultados. É uma cadeia muito complexa e com diversos pontos críticos que exigem premissas de qualidade, controles de qualidade e garantias dessa qualidade. Dentro disso, algo que eu sempre falo aqui, existe muita energia, muita ciência, muitos recursos financeiros e humanos gastos nessa etapa das análises químicas. É fundamental que as amostras coletadas sejam representativas do fenômeno que queremos observar. Partindo aí de um exemplo absurdo, não dá para a gente analisar VOC para analisar a presença de metais. E aí, da mesma forma, não dá para a gente instalar um poção que mistura várias unidades ilustratigráficas e seguir todo o rigor que a Marília nos ensinou aqui hoje. Você está mostrando com muita qualidade um fenômeno que não é real. Enfim, seja como for, é muito importante a mensagem dela, as mensagens dela, na verdade, né? Que a consultoria tem que se aproximar do laboratório para que a qualidade como um todo melhore. Isso pode ser uma das premissas da qualidade, a aproximação consultoria-laboratório. Uma outra mensagem importante dela é que as consultorias deveriam ter alguém com conhecimento profundo de química e de análises químicas, né,
para interiorizar esses conceitos de QAQC nas consultorias. Não só os conceitos de QAQC nas análises químicas ou na química como um todo, mas em todo o processo do GAC. Os processos e os conceitos de QAQC estão intimamente ligados a todo o GAC. Então, ter alguém com esse conhecimento vai agregar muito para as consultorias. Por fim, talvez a mais importante mensagem dela seja que a garantia da qualidade do dado e da qualidade de todo o nosso trabalho é extremamente relevante, porque impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. É isso que nós fazemos. E temos que melhorar a cada dia mais, para que a qualidade de vida das pessoas também melhore dia após dia. Obrigado a essa mineira de Juiz de Fora pelas belas histórias e pelos ensinamentos. Sorte nossa que o GAC te escolheu. Obrigado, Marília. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ECD Training, junto com vocês e com a Clean, nossa patrocinadora, continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes sociais por aí, no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 452 assinantes da newsletter, 385 inscritos no nosso canal do Telegram, 851 inscritos no canal do YouTube, estamos quase chegando em 1000. Somos em 781 seguidores e seguidoras no Instagram e 47 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco no site apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.